Porque assim, a Holanda, eu acho que assim, é uma questão um pouco mais além de ser discreto. A Holanda não tem mais todas aquelas colônias que a Holanda tinha antigamente, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ela não tem nada disso mais, né? É. Porque o que a gente conhece como Holanda começa lá na independência da República Holandesa, depois da Guerra dos 80 anos, contra Espanha e Portugal, Uhum. que aí você tem a independência da Holanda, você tem a criação da Companhia Holandesa das Índias, né, Orientais, que você tem quando essa companhia começa a sair em expedições para pegar todos aqueles territórios fora lá da Europa, por exemplo, as Ilhas Banda, que fica na Indonésia, a Ilha de Formosa, que fica em Taiwan, Ilha de Lame, enfim. Aí eles travaram uma guerra junto com a Suécia, por uma ilha lá no Mar Báltico, conquistaram territórios no sudoeste africano, e eles apoiaram os Estados Unidos na guerra de independência americana, tiveram várias guerras com a Grã-Bretanha, né? Eles perderam a primeira e a quarta guerra anglo-boer, eles perderam, ganharam as outras duas, inclusive essa segunda guerra anglo-boer de 1900, um dado curioso, foi de onde o Hitler tirou a ideia dos campos de concentração. Ele Uhum. mesmo falou isso num discurso, que na época a mídia inglesa e tal falava que a Alemanha estava fazendo campos de concentração, não sei o que, não sei o que. Aí ele tentando se defender, ele fala, nós não criamos essa ideia, quem criou foram os britânicos na Segunda Guerra Anglo-Boer, foram vocês que criaram, a gente apenas aperfeiçoou. Eu Até sei. para as pessoas que assim, tentam negar o Holocausto, dizendo que não havia campo de concentração, porque tinha piscina, que tinha campo de futebol, né? É uma galera que fica nessa. Ele mesmo assumiu uma vez que tinha esses campos lá. E aí você passa por um processo que você tem a Guerra da Primeira Coligação, que é quando você tem aquelas guerras que começam contra o Reino da França, mas depois são feitas contra a França Revolucionária, Na depois daquele Europa. período lá da Revolução. Isso. Só que ela começa no Reino da França, mas ela se intensifica depois da Revolução Francesa, quando você tem a instalação de uma república governada por esses revolucionários, né? Uhum. E aí, essa República Revolucionária Francesa, nessa guerra da Primeira Coligação, ocupa essa República Holandesa, e aí eles instauram um regime pró-franceses, né? No caso, os revolucionários. Provocam o que eles chamam de regime change, né? Você já deve ter ouvido essa palavra aí por geopolítica. Né? E eles instauram a República Batava. E a partir daí, essa República Batava passa a lutar para os franceses. Né? E essa República Revolucionária vai virar ali o Império do Napoleão. Você tem a Guerra da Segunda Coligação, que essa República Batava ela luta do lado da França. E essa guerra ela chega a 1799, que aí você já tem o Napoleão como chefe de Estado da França, já não é mais aqueles revolucionários do início. E depois dessa guerra da Segunda Coligação, os territórios, ela ganha os territórios de Colônia do Cabo e Ceylon. Ceylon, Uhum. na época, era como chamado Sri Lanka. Sri Uhum. Lanka, e aí o Napoleão, com a ideia de querer ter um controle melhor, né, dessa região da Holanda, ele transforma a República Batava, ele transforma essa república no Reino da Holanda. E esse Reino da Holanda vai conquistar mais alguns territórios, mais algumas colônias, né, que é quando você tem esse processo de expansão das colônias holandesas. Você, por exemplo, um dos territórios que esse reino conquista é a Confederação Fante, que fica mais ou menos na área onde é Gana, Uhum. atualmente. E aí esse reino, ele em 1813, quando começa a época da derrocada dele, do Napoleão, esse reino vai ser ocupado por tropas prussianas e russas, que alguns chamam de libertação. E aí você vai ter a Guerra da Sexta Coligação, que é quando Napoleão ele perde, né? E aí ele faz o exílio lá na ilha de Elba, depois ele volta para os 100 dias, e tem toda aquela coisa. E aí
depois de ser ocupado pelos prussianos, ele passa a ser chamado de Principado Estrangeiro dos Países Baixos. E depois ele vira Reino Unido dos Países Baixos. E aí a Holanda, na época, continuaria tendo conflitos e conquistando vários territórios, né, coloniais, por exemplo, em Kalimantan, na Indonésia, Kalimantan Ocidental, na Indonésia, nas ilhas de Pontianak, Palembang, que na época tinha um sultanato, realizando expedições para a Sé, também fica na Indonésia, e etc. Então, diante disso, só E uma aí, rápida interrupção, diante disso fica evidente que, fazendo um comparativo de séculos passados com atualmente, né, a influência mundial desse reino é muito menor, quase ínfimo, comparado com esses períodos, né, que está na África, na Ásia e de repente está nas Américas, né? sim, sim. Esse processo ele começou a se acentuar depois da Segunda Guerra Mundial, quando você teve a Revolução Nacional lá na Indonésia, em 49, que quando os indonésios eles se revoltam contra as Índias Orientais holandesas e queriam a independência do país, conseguiram, e aí é proclamado os Estados Unidos da Indonésia e depois a República da Indonésia. Então, hoje, a Holanda ela tem uma influência muito menor, ela não tem mais aquelas colônias que tinha antigamente, então não tem mais aquela projeção Hoje, militar e bélica no mundo hoje a todo, isso influência faz... é no Caribe, né, basicamente, na América Central. Sim, sim, porque no resto, tudo ou já decolonizou, já foi independente, enfim, já perdeu toda poderio e influência que tinha. Fora Assim, da, A Holanda hoje, pode falar. fora do Caribe, não há mais nenhum território ultramarino. Assim, a Holanda ainda faz alguns papéis, assim, para não dizer que não tem nada, a Holanda faz alguns papéis quando a OTAN intervém em outros países, né? A Holanda, ela faz parte das coalizões, por exemplo, quando a OTAN interviu na Iugoslávia, a Holanda fez parte do bombardeio, inclusive Uhum. ajudou os Estados Unidos a usar urânio empobrecido contra a Sérvia, lá em Novi Sad, 99, enfim, usou bombas de fragmentação, que são proibidas. Então a OTAN, a Holanda, ela faz ainda esse papel de intervenção, mas é uma coisa mínima comparado com o que ela tinha antes.